boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E hoje em um collab com a Fresenius Medical Care. Aqui do meu lado ela, a grande doutora Ana Beatriz. Bom estar com você aqui, Arthur. Adoro a gente poder estar dividindo, contando coisas, trocando informações. Muito bom. Obrigada pelo convite. É muito bom ter a doutora aqui para a gente falar sobre um assunto muito importante que é a hemodiafiltração. A HDF, né? Essa nova tecnologia que chegou aí revolucionando o mundo da diálise. E eu acho que para começar, a doutora podia explicar o que é a hemodiafiltração online, a nossa popular HDF. Como você já tinha me dito que você ia me perguntar isso, eu vim pensando qual era a melhor maneira de contar para todo mundo o que é a hemodiafiltração. Então a gente vai voltar lá bem para o comecinho, primeiro lembrando que nós somos seres vivos e para a gente fazer tudo que a gente faz, se movimentar, o coração bater, o intestino funcionar, a gente precisa de energia. Para a gente produzir energia, a gente precisa de água, precisa de alimento. E quando a gente faz esse metabolismo e produz energia a partir da água e do alimento, a gente também produz toxinas. Então, tudo na vida tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? Então, a gente produz toxinas e nas pessoas em que cujos rins funcionam, é o rim que faz a filtragem dessas toxinas. Então, pensando lá no cara que inventou a diálise, o que ele pensou na hora de tentar promover um tratamento em que o paciente pudesse viver sem rins funcionantes. Então, o que ele fez foi pensar no filtro, né? É como a gente pensaria. E eu vou tentar aqui comparar um pouco a hemodiálise convencional e a hemodiafiltração com chá e café. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Então, assim, a hemodiálise convencional, ela usa o princípio do chá. Então, ali dentro daquele saquinho que tem aquele pozinho marrom, que é o chá, vamos imaginar que é o nosso organismo, é o sangue do Arthur que está ali dentro. E ali em volta, naquela água quente que a gente coloca no chá, é o dialisato, é a solução de diálise da máquina. Então, quando a gente coloca o sangue em contato com aquela água limpinha, uma água super pura, a toxina ela transita de dentro desse saquinho, que seria aquele pozinho marrom, para dentro da água e a gente joga embora fora no esgoto, ok? Nesse caso, então, o chá em si, né, o líquido chá, seria o resíduo da diálise. Isso, seria o resíduo da diálise. Permanecendo só o saquinho, que seria o nosso sangue. Isso, limpinho. Mais limpo. Isso, mais limpo. Okay. Então, assim, na hemodiálise convencional, a gente também usa um outro princípio, que chama filtração. E aí vamos imaginar o café, em que a gente tem o coador de café, vamos imaginar aqueles buraquinhos do coador de café e a pressão que a gente faz quando a gente joga a água fervendo ali. A gente faz uma pressão e a água sai pelos furinhos. Quando a gente faz a hemodiálise convencional, a gente também precisa fazer essa filtração, porque essa filtração retira o excesso de líquido do paciente. Mas, em geral, a gente tira 2 litros, 3 litros, naqueles que a gente briga sempre, 4 litros. Então, essa seria a filtração. Só que quando a gente empurra a água por esse coador de café, com a filtração também sai café, não sai? Também sai o pó marrom. Então, também sai toxina. Então, uma evolução da hemodiálise convencional foi usar esse princípio da filtração, igual do pó de café, para que a gente tirasse toxinas maiores. Então, a gente combinou a difusão com a filtração, que também chama de convecção, e a gente tem a hemodiafiltração. Ou seja, quando ela está tirando o peso, né, o excesso de líquido, junto saem toxinas. Isso. Acaba sendo uma diálise 2.0. Uma diálise 2.0. Mas lembre-se de um detalhe, quando você vai tirar seu líquido, você tira 2, 3, 4 litros. Na hemodiafiltração, a gente faz uma filtração pesada, de 20, 26, 28, que você me contou, que é necessário para que ela realmente seja eficiente. Ou seja, né, eu sou uma baita caixa d'água. Mas essa água vai sendo renovada, porque só vai sair de você mesmo aquele peso que você precisa perder, 2, 3 litros. E a própria máquina de diálise vai produzir esse líquido de renovação. Então, essa tecnologia que não existia, entendeu, Arthur? A HDF online é isso, online, porque a própria máquina produz esse retorno. Você já viu que a sua máquina de hemodiafiltração ela não usa soro?
Sim, não, Ela não não usa usa soro. soro. É até É o uma próprio curiosidade, soro, né? É o próprio soro que ela produz, é o que devolve para você o Então, tempo inteiro durante a diálise toda. então as principais diferenças são basicamente o modo que ela faz a filtração Exatamente. e o fato dela filtrar toxinas, moléculas maiores e por consequência tirar mais toxinas. Isso. Olha, isso na prática tem uma diferença gritante, né, para o paciente. Exatamente. E aí, então, aproveitando que a gente está falando né, na prática faz a diferença para a vida do paciente, quais são os benefícios da hemodiafiltração para os pacientes renais? O principal benefício que hoje a gente sabe é aumentar a sobrevida, a vida do doente, né? Então, assim, qualquer tema, tecnologia, medicamento, para ser testado na ciência, ele tem que provar que ele tem eficácia nesse desfecho duro, vamos dizer assim, que é melhorar a vida do paciente. O paciente ter mais vida. Então, esse último estudo que você sabe, o estudo Convince ou Convince, a gente não sabe muito como a gente fala, né, Arthur? Mas esse estudo ele veio para ratificar o benefício da hemodiafiltração em relação a preservar a vida do doente. Mais tempo de vida para o doente. Então, vamos lá. A hemodiafiltração como principal benefício, ela tem um aumento da vida do paciente renal. Exatamente. E além de outros benefícios que, isso eu vou falar na prática, que eu senti. Um menor efeito rebote, uma maior disposição, uma maior liberdade de poder comer fruta, por exemplo, porque a taxa de potássio, taxa de fósforo ficam mais bem controladas. Na verdade, Arthur, o grande diferencial da hemodiafiltração é remover as moléculas maiores, que talvez você perceba de uma outra forma no seu bem-estar, na sua disposição, né? Que são moléculas mais difíceis de se medir na prática, sabe? As moléculas menores, elas saem bem por difusão. Então, a gente conseguia fazer mais ou menos dar o nosso recado ali e fingir que a gente é um rim, né? A diálise. Estou falando da gente, eu estou falando da diálise. Mas o tratamento em si conseguia fingir que era um rim. Mas essas toxinas maiores, a hemodiafiltração, ela retira melhor. E essa é a grande vantagem. Na verdade, essa maior vida, né, maior sobrevida que a gente fala do ponto de vista técnico, a gente não sabe muito bem o que é que causa essa maior sobrevida. Se essa retirada de moléculas médias, né, que a gente chama são toxinas maiores, ou se essa própria infusão do líquido também não tem uma influência. Porque a gente faz as duas coisas na hemodiafiltração. Aliás, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o estudo Convince. Vamos. Que foi esse estudo que demonstrou esse número dos 23%, né? Isso. Qual que foi o principal objetivo desse estudo? Primeiro, mostrar exatamente esse benefício em relação à preservação da vida. Uma sobrevida maior para os pacientes em hemodiafiltração quando comparados a pacientes em hemodiálise convencional. A gente já tinha vários estudos mostrando isso. Mas qual era o problema principal desses estudos? A gente demorou algum tempo para entender que a hemodiafiltração ela só era eficaz quando ela fazia um alto volume de convecção. Você mesmo falou, 26 litros, 28 litros, a gente estava conversando antes. É esse o seu volume convectivo em cada sessão de tratamento. Sim. A gente precisa disso. E a gente demorou um pouco para descobrir. Então, os primeiros estudos eram hemodiafiltração qualquer, 10 litros, 12 litros, 5 litros, versus hemodiálise convencional. E não conseguia dar resultado positivo. Até que você foi olhar para aquele estudo e você viu, mas os que faziam 20, 23, 25, eles eram melhores, eles ficavam melhores. E aí veio um outro muito parecido, que também não conseguiu ter como objetivo comparar uma hemodiafiltração de alto volume com uma hemodiálise convencional. E aí veio um terceiro estudo que fez isso, comparou e foi legal, foi bacana. Mas aí tinha uns probleminhas de metodologia. Então, as pessoas ainda estavam inseguras de ter realmente uma sedimentação de literatura médica, né, de evidências de medicina, para dizer que a terapia era melhor. Então, o Convince, ele veio para tentar ratificar esses benefícios que foram vistos nos outros estudos. Ainda tem um por aí, ainda vem mais um. E a doutora pode falar para a gente um pouquinho sobre a metodologia desse estudo? Posso. Ele fez uma comparação que a gente chama que é um clinical trial, é um estudo clínico. Uma comparação em que você faz um sorteio entre dois grupos de pacientes. Você não escolhe quem vai fazer um tratamento e quem vai fazer outro. Isso é uma metodologia boa para provar
que uma terapia é melhor do que a outra. Então, você sorteia os grupos de pacientes que vão fazer cada terapia. Então, um grupo de pacientes fez hemodiálise tradicional e outro grupo fez hemodiafiltração de alto volume. Então, acima de 23 litros. Tá? E se comparou a evolução desses dois grupos de pacientes durante 3 anos. Então, é um segmento bom, considerado bom. E o que se viu, né, que era o objetivo primário? Os pacientes que faziam hemodiafiltração, quando comparado àqueles que faziam hemodiálise convencional, eles tinham uma sobrevida maior, 23% maior. E existe Nesse algum... período de segmento, tá? Sim, durante esses 3 anos, ficou comprovado que realmente houve uma maior taxa de vida. Isso, mais vida. Mais vida para o paciente que tem problema renal. E existe algum risco ou desvantagem associada à hemodiafiltração? Não, nós não temos nenhum risco, nenhuma desvantagem. O que a gente precisa garantir para oferecer hemodiafiltração para o paciente? Para que a gente também não tenha um desperdício de recurso, né, Arthur? Tudo custa muito caro hoje na saúde. Então, a gente precisa garantir que para fazer hemodiafiltração, a gente está oferecendo alto volume de convecção, porque senão não faz sentido. O benefício é só para hemodiafiltração de alto volume. Então, se você faz hemodiafiltração, cheque lá na sua máquina quanto de volume convectivo você está tendo ao final do tratamento. Porque esse número mágico de 23 litros, para a maior parte dos pacientes, o Arthur é uma exceção, que é um paciente muito grande, ou para os pacientes muito pequenos é menor. Então, esse volume ele é muito importante para que a gente realmente tenha certeza que a gente está oferecendo um tratamento melhor. Só para esclarecer, um muito grande. É 1,97 e 130 quilos. Foge um pouco da curva tradicional dos pacientes renais. E aquela pergunta, doutora, que muito paciente chega pra gente, assim, do Renalcast, e pergunta: mas eu posso fazer HDF? A HDF tem algum tipo específico de paciente para ser feito? Ou é um tratamento para todo paciente renal? Olha só, Arthur, o que a gente tem? A gente tem uma limitação financeira grande. A gente sabe que o país ainda está muito atrás dos outros países em termos de oferecer uma diálise, por exemplo, de uso único. Então, o degrau financeiro entre uma diálise com reuso e uma hemodiafiltração, ele é muito alto. É um degrau alto. Diferente da maior parte dos países da Europa, em que já pôde se fazer essa transição com um impacto financeiro menor, aqui no Brasil a gente tem uma distância muito grande. Então, com base nos estudos anteriores que a gente tinha, a gente estava tentando dirigir para os pacientes que mais se beneficiariam, né? Então, o que a gente tinha na cabeça com base nesses estudos? Os pacientes com doença cardiovascular, os pacientes mais graves, eles se beneficiariam mais. E o que o Convince trouxe de novidade? O Convince pôde ver que mesmo para os pacientes não diabéticos, sem cardiopatia, e para os pacientes idosos, faz diferença a hemodiafiltração online. Ele não foi elaborado e pensado para olhar para subgrupos. Ele não tem capacidade estatística para isso, mas ele já trouxe essa informação. Então, hoje, com base nesse estudo, a gente pode dizer que a hemodiafiltração, desde que seja oferecida com alto volume de convecção, ela pode beneficiar qualquer paciente. Isso até chega numa outra pergunta, né? Então, vamos lá. O que é necessário para ser feita a hemodiafiltração? Uma máquina que faça hemodiafiltração, obviamente. Sim. Mas e quanto os insumos dela? O capilar, o banho, o sódio, são coisas específicas ou as mesmas usadas na hemodiálise convencional? Elas são basicamente as mesmas usadas na hemodiálise convencional, mas a gente precisa de tentar escolher insumos e equipamentos que nos facilitem nessa tarefa de oferecer o alto volume de convecção. Então, hoje a gente tem máquinas no mercado que fazem o alto volume de convecção e tem uma regulagem interna automática. Isso ajuda. É impossível de fazer? Não, não é impossível. Você consegue fazer um alto volume de convecção com equipamentos que não têm esse controle automático, mas facilita você ter esse controle automático. Em termos de solução de diálise, a gente tem que usar a melhor solução de diálise. Hoje, qual é a melhor solução de diálise? De acordo com cada paciente, a questão de sódio, potássio e cálcio, mas a gente também tem que olhar para a glicose, que é importante que mesmo na hemodiálise convencional exista glicose na solução. Então, basicamente, é a mesma coisa. Dialisador. A gente precisa de um dialisador que seja capaz de oferecer hemodiafiltração. Então, ele precisa ter um poro maior, a gente chama de sieving, o tamanho do buraquinho que tem ali no dialisador.
Então, esse sieving precisa de ser pelo menos 0,6 para poder deixar passar as toxinas maiores, mas, em geral, ele não tem tanta especificidade. Aqueles com as fibras mais largas, eles também facilitam. Eles têm a fibra interna um pouco mais larga, eles facilitam a oferecer um alto volume de convecção. Mas é impossível fazer com uma fibra um pouquinho mais fina? Não, não é impossível. Então, assim, o médico e o enfermeiro, eles têm capacidade de olhar e ver qual é o melhor equipamento e melhor insumo para alcançar esse volume convectivo ideal. Ou seja, é como se a gente combinasse assim, vamos pra praia. E aí a doutora fala, beleza, eu vou de carro e eu falo, eu vou de bicicleta. É, mais ou menos isso. Nós dois vamos chegar no destino, só que eu com uma maior dificuldade. Isso. Dependendo do insumo e do equipamento, você vai mais fácil. Ah, legal isso. E uma outra pergunta que chega bastante pra gente, né? Como é feita a sessão típica de hemodiafiltração? Se tem diferença do tempo, se dura mais, se dura menos, se tem menos intercorrências nas sessões. Olha só, Arthur, em relação a tempo, é muito importante a gente falar isso. Tempo de hemodiafiltração ou hemodiálise é igual. Ou seja, as nossas sagradas, pelo menos 12 horas semanais. Sim. Então, a gente precisa disso. Por enquanto, não tem como se livrar disso. Infelizmente ainda não. Infelizmente. É importante cada retirada de toxina que vocês fazem e cada volume convectivo. Então, se você tem um fluxo de sangue alto e você consegue tirar bastante as toxinas, quanto mais tempo você fica lá, melhor. Então, fluxo de sangue também é importante, tá? Não, eu ia perguntar sobre isso, a questão do fluxo de sangue. É muito importante. Não só o tempo de hemodiafiltração, quanto o volume de sangue processado. É muito importante. Vamos naquela pergunta prática, vamos lá. Temos 2 pacientes ligados na máquina. Os 2 fazendo ali suas 3 horas. Não, 4, pelo amor de Deus. A não ser que faça mais frequente. Tá bom? Vamos aproveitar. Isso já foi um gancho para emendar uma outra pergunta. Ali vai os 2, um com um fluxo de sangue a 400 e o outro a 250. Gente, para pensar, Arthur. 250 vezes por minuto tá passando ali, o outro tá passando 400. Quem é melhor? O de 400 vai estar mais bem dialisado, sem dúvida. Com certeza absoluta. Para a hemodiálise, para a hemodiafiltração. E não tem problema, gente. Pode deixar o fluxo de sangue alto. A maior parte das fístulas arteriovenosas tem um fluxo de sangue muito mais alto que isso, em torno de 600, 700. Então, não faz mal para o coração. Se o cardiologista ficar em dúvida, quiser tirar dúvida, pede para ligar para o seu nefrologista. Fluxo de sangue alto é bom. É quantas vezes o seu sangue vai ser depurado, quantas vezes ele vai passar no dialisador. Isso é muito importante. Como dizem, principalmente no jornalismo esportivo, parem as máquinas. O fluxo sanguíneo da fístula não tem nada a ver com a parte cardíaca? Não tem nada a ver com a parte cardíaca. E o fluxo que a gente faz num equipamento de diálise é mais baixo que o fluxo natural da fístula. Ele já está devolvendo para o seu coração 600. Se você está devolvendo 400, você está ganhando. É verdade, tem lógica, né? Eu acho que nós acabamos de derrubar um mito. Isso é de muito que importante. a velocidade na máquina afetaria o coração. É o contrário, afeta o coração pro bem, porque depura mais toxinas e o coração fica felizão. Pega essa, hein? Derrubamos um mito. Ótimo. Porque tem muito paciente que ainda fala, joga esse agora migué, né? Para a equipe de enfermagem, fala, não coloca o fluxo 400 que eu sinto no meu peito, no coração. Olha que coisa, né? Assim, quase que um placebo, né? Assim, viu a máquina com fluxo alto, tô sentindo alguma coisa. É bem isso, né? Olha, ficou claro que não existe. Temos esse efeito psicológico aí. O que pode dar dor no coração, mal-estar durante a diálise é o excesso de líquido retirado, nunca o fluxo de sangue. Então, assim, limitar os 10 ml por quilo-hora é muito importante. Então, fica aí uma baita dica, hein? Não peguem muito peso. Exatamente. Entre uma sessão e outra. E aproveitando que eu falei dos 2 pacientes ligados às 3 horas, vamos falar sobre HDF diária? Vamos. Se a HDF já é boa, ela sendo feita de maneira diária, ela acaba tendo um outro benefício, que é o da HD diária também. Que é você conseguir retirar pouco líquido a cada sessão. Isso é muito interessante para a parte cardiovascular, entendeu, Arthur? Você nunca deixa seu coração sobrecarregado, porque você ganha pouquinho peso e entre uma diálise e outra não tem nada muito para tirar, você tira aquilo, você está sempre numa linha de equilíbrio. Então, assim, você acaba juntando os benefícios da hemodiafiltração do ponto de vista de retirar toxinas com o benefício da diálise mais frequente e, é claro, gente, adaptada a cada estilo de vida de cada um. Não é
só existe HD diária, só existe hemodiafiltração diária, nada disso. Cada um vai ver na sua vida, no seu estilo de vida, na sua forma de se sentir após o tratamento, se eu quero ter mais restrição de líquido de alimento ou não, né? Porque também dá mais liberdade de você se alimentar, de você beber mais líquido, o que é possível fazer. E ainda lembrando, né, Doc, que é a opção da diálise peritoneal. Exatamente, Também ainda tem tá a na opção lista. da hemodiálise peritoneal. Diálise peritoneal, desculpa. A hemodiafiltração, ela afeta de alguma forma a dieta ou o estilo de vida do paciente? Pro bem, né? Sim. Dá uma liberdade maior em que você sabe que você vai estar bem dialisado. Eu agora vou Nenhum tipo de restrição. Eu vou dar meu depoimento pessoal Diferente da sobre diálise. isso. Eu fiz a diálise convencional e faço hoje HDF. E posso falar sem sombra de dúvidas quem transitou nos dois mundos. Existe uma diferença gritante a favor da hemodiafiltração. É outra disposição, é outra liberdade para comer, para tomar líquido, até porque eu faço a diária. Você faz a diária. Você se sente muito mais disposto, muito melhor e sem o efeito rebote no final. Você sai bem menos cansado. Eu muitas vezes estou em Brasília e a gente dialisa, tanto eu quanto a Raíssa, e a gente sai da diálise e vai fazer o que tem que fazer, vai dar uma volta, vamos conhecer um lugar, sem se preocupar e sem parecer, sabe, que fez diálise. Eu acho que no fundo é isso que a maioria dos pacientes procura. Sair da diálise sem ter parecido que fez a diálise. Isso né? é muito importante. E até ficar um alerta que a gente pode fazer, né, Doc? Sobre a questão que a diálise é um tratamento de vida. Sim. Foi feita para o paciente sair bem, Exatamente. sair se sentindo bem. Se você está fazendo a diálise e sai mal, algo está errado. Com certeza. Não aceitem sair mal da diálise. Existem formas de fazer diálise que proporcionam um bem-estar melhor para cada paciente. Tem que olhar para o seu estado clínico, para o seu jeito de ver a vida. Se você trabalha, se você não trabalha, como que você quer fazer isso. Combinar com o seu médico, colaborar também com o seu médico, né? Porque tem questões muito importantes de restrição de líquido que às vezes é necessário, ou de alimento. Assim, você tem que procurar qual é a forma de você viver. E esse é o recado mais importante, né, Arthur? A gente ter a diálise para viver. E não aceitem de jeito nenhum vocês saírem da sessão de diálise e dormir e aquele dia não existiu para vocês. É muito importante essa aceitação de uma diálise que realmente beneficie cada paciente. Eu acho que esse é um grande problema, né, Doc? Porque se acostumou e se tornou algo comum que o dia da diálise do paciente é um dia perdido. É super triste. Vocês estão perdendo 3 vezes por semana no mínimo? É muito ruim isso, é muito errado, né? Como eu falei, a diálise é um tratamento para a vida. Exatamente. Não é um tratamento para te tirar o dia. Ao contrário, para que você aproveite esse dia também. Exatamente. É conviver com o tratamento de uma maneira positiva, olhando o lado cheio do copo, mas não aceitando que vocês fiquem mal depois da diálise. Conversem com o enfermeiro, com o médico, tem forma de fazer e tem forma de vocês ficarem bem. E lembrando, né, a vida não tem botão de pause. Não é porque você está fazendo um tratamento crônico que você parou sua vida até um transplante. Então não façam isso, não vivam para dialisar, dialisem para viver. E aproveitando, perguntando, existe algum avanço mais recente do que a hemodiafiltração hoje? Olha, a gente está procurando outras questões. Por exemplo, a gente falou muito dos filtros, né? Assim, de filtrar mais ou menos com filtração, com difusão. Então, hoje está se pensando muito na dissorção. O que a gente, de repente, pode grudar ali naquela membrana do dialisador para tirar também? Então, são estudos, né? Hoje a gente tem pensado muito no sódio, como que a gente pode fazer para tirar um pouco do sal do organismo de cada paciente, porque vocês têm quase que um equilíbrio, todos nós temos um equilíbrio de sódio, e talvez ter um sódio um pouco mais baixo faça sentido. Então tem coisas para vir por aí, além da área de transplante também, né, Arthur? Sim. Eu acho que sempre tem esperanças de tratamento melhores, e a hemodiafiltração já seria um grande avanço. Aliás, a gente até pode falar sobre justamente sobre essa questão, né?
A hemodiafiltração permite que o paciente chegue melhor para o transplante. Ah, sim, porque uma das coisas interessantes que eu acho que esse estudo Convince vai trazer para a gente é a percepção de que a hemodiafiltração vale a pena para a prevenção. Porque, embora ele não tenha sido desenhado para provar que nenhum subgrupo de pacientes se beneficie mais do tratamento do que o outro, a gente viu nesse estudo que os pacientes não diabéticos e sem doença cardiovascular tiveram mais sobrevida. Então, assim, seria o ideal que a gente conseguisse fazer a hemodiafiltração, desse um tratamento mais apropriado e o paciente ingressasse em transplante em condições clínicas melhores. E agora, com certeza, muita gente está se perguntando, né? Será que no Brasil existe uma chance da HDF chegar ao SUS? Ah, eu acho que sim, Arthur. Eu sempre tenho muita esperança disso. Eu acho que agora a gente tem esse estudo que ratificou os outros 4 estudos que já existiam. A gente vai ter mais um, que foi, na verdade, patrocinado pelo SUS da Inglaterra, que eu acho que vai ajudar muito. Então, a combinação de todas essas evidências vão trazer para a gente um substrato bom para que a gente possa ir na Conitec e pleitear isso para o Sistema Único de Saúde. A Conitec é o órgão que aqui aprova novas tecnologias no Brasil do ponto de vista público, né? Do ponto de vista privado é a ANS, que já está aprovada a hemodiafiltração, e do ponto de vista público é a Conitec. Eu acho que isso vai ser ideal se a gente fizer depois que todos esses estudos forem publicados, porque a gente vai com bastante substância de evidência científica, né? E aí a gente consegue convencer mais o povo lá. Lembrando que no dia 20 de setembro, em Brasília, vai ter uma audiência pública sobre novas tecnologias em diálise e eu vou estar lá falando sobre HDF, hein? Participe, que a participação popular é fundamental para que a gente consiga isso. Sim, com certeza. Mostrar que é importante. A participação de vocês, pacientes, Arthur, é mais importante que tudo. Sem dúvida. E uma pergunta pessoal, Doc. Só com o fim do reuso, a hemodiálise já melhoraria bastante? Ah, já melhoraria bastante. A gente tem ainda muita intercorrência de reuso. O reuso só existe na América Latina hoje para linha e dialisador no Chile e no Brasil. A gente, na Argentina, tem ainda reuso de dialisador, mas não tem mais de linha. Então, assim, é um resquício que ficou quase que no mundo. Nós, a Ásia e a África, que temos reuso de linhas e dialisadores. Então, existe um controle muito bom, né? A gente aprendeu ao longo dos anos a tentar controlar isso ao máximo, mas são muitas etapas de controle. Essas muitas etapas de controle, para qualquer tipo de processo, ela acaba gerando mais erros, não tem como. E os erros, eles têm consequências diretas em cima do paciente. E se a gente pensar em países como Bolívia, Equador, Venezuela, que são Cuba, que são países economicamente mais fracos não é a expressão correta, mas mais fracos frágeis, né? mais frágeis que a economia brasileira, não fazerem uso do reuso e nós ainda usarmos é algo a se pensar. Não, né? E não me vem com essa justificativa que vai custar caro, não. Tem terapias muito caras. Eu sei que tudo na saúde custa caro, mas assim, eu acho que tem que ter uma empatia por esses 150 mil pacientes, sabe, Arthur? Essa é a minha opinião pessoal. Como nefrologista, 32 anos de experiência, eu acho que não tem mais cabimento oferecer esse tipo de tratamento. Mas eu tenho muita esperança, assim, que a hemodiafiltração, ela traga um plus a mais, assim que a gente brinca. Sim. Então, assim, como a gente vai dar um pulo, a gente tem um pulo de padrão, né? Eu acho que o Convince trouxe isso, a possibilidade que seja um novo padrão de terapia. Eu tenho certeza que nos países de primeiro mundo vai acabar sendo, e que a gente evolua para isso, que a gente se programe, que a gente coloque isso tudo numa vontade política, num orçamento, para a gente transformar a vida dessas pessoas. E como a hemodiafiltração é vista no contexto geral do tratamento renal? E até perguntar, ela já é mais comum fora do Brasil? Ela é muito mais comum fora do Brasil, até porque não tem essa diferença de investimento, né, significativa, porque você está passando de uma hemodiálise tradicional de uso único para uma outra terapia mais sofisticada. Então, ela foi se desenvolvendo mais, principalmente na Europa. Então, alguns países têm muito mais hemodiafiltração do que outros, né? A Suécia tem bastante, o Japão também tem bastante, a Austrália tem bastante. E aqui no Brasil, já ultrapassou o número de pacientes, por exemplo, em diálise peritoneal.
Já temos mais pacientes em hemodiafiltração hemodiafiltração do que em diálise peritoneal. Isso em porcentagem dá para... A doutora consegue mensurar? Dá, a gente está com quase 6 mil pacientes agora, né? A gente Caramba, cresceu bastante, cresceu né? bastante. Eu lembro no começo como foi a briga com a ANS. Graças a Deus vencemos essa. Não, essa foi muito bom, me dá muita esperança, né? Eu fiquei muito feliz com essa conquista. E quais são as perspectivas futuras para a hemodiafiltração e o tratamento renal em geral? Eu acho que isso vai evoluir, né, Arthur? Eu acho que a gente vai conseguir ter mais pacientes fazendo hemodiafiltração. Eu vislumbro isso como uma boa possibilidade da gente realmente combinar uma coisa ou outra. O reuso, não ter mais reuso e ter a hemodiafiltração. Eu tenho muita esperança que o transplante também a gente consiga outras formas de transplantar mais pacientes. Muitos pacientes querem transplantar e querem ter esse tipo de tratamento oferecido. É um tratamento, mas é um tratamento que pode dar mais liberdade. Então, eu tenho esperança de rim de porco, por exemplo, né? Que a gente consiga evoluir para ter mais órgãos disponíveis e com uma imunossupressão melhor para os pacientes. E essas coisas que a gente comentou aqui, que a gente está estudando, a dissorção, metabolismo de sódio. Ou seja, vem coisa boa vem por mais aí. Coisa aí. E Doc, se você tivesse que deixar um recado para um paciente que vai começar a diálise agora, qual seria esse recado? Viva. Igual você fala, não tem pause. Viva. Viva, apesar disso e com isso. E tem coisas boas, não tem? Sua namorada não é paciente? Tem coisas boas que podem vir com a diálise. Vem coisas boas da onde a gente às vezes não espera, exatamente, né? Exatamente. Esse olhar positivo com a vida. Esse é o meu conselho. Vivam porque é uma possibilidade de vida, né? É um tratamento para a vida, né, Doc? E eu diria que a hemodiafiltração é ainda mais vida. Eu também tenho essa mesma sensação que você. E a gente vai ter coisas para provar isso. Se precisa de provas, a gente vai ter elas. Então, ó. Mais do que vocês falando. Fica aí o recado. Aumente o volume, que é importante para ter uma hemodiafiltração corretinha. Garantam seu volume convectivo. Não adianta fazer hemodiafiltração qualquer. Olho lá na máquina, qual foi o meu volume, pergunto para o técnico de enfermagem. Garantam isso. Se comportem. Se interaja do seu tratamento, exatamente. Né? Pergunta, eu tô atingindo o volume. Tomem posse disso, da vida de vocês. É importante, né? que nós, pacientes, tenhamos essa noção, né? Com certeza. Como funciona o nosso tratamento, como ele anda. Não só sentar lá e esperar a informação do médico. Não, de jeito nenhum. Participem, perguntem, colaborem, conversem com seus colegas. Ouçam podcast. Ouça o Renalcast, divulgue para os amigos. Especialmente. Não seja um mero coadjuvante da sua vida, seja o protagonista. E lembre-se, não viva para dialisar, dialise para viver. E muito obrigado, doutora. Eu acho que nós fizemos um baita podcast. Esse seu recado de viva, quem estiver ouvindo, independente de ser renal ou não. Independente de ser renal ou não, mas ser renal é um detalhe na sua vida. É meramente um detalhe. Viva, é isso aí, meu. Muito obrigado. Obrigada a você. Mais um baita collab nosso aqui com a Fresenius, um baita podcast. É isso aí, tamo junto.